bem? Voltamos aos nossos vídeos, aliás, continuamos, não é? Estamos ainda no período de isolamento, um isolamento que é para a nossa saúde, né? Para cuidar um pouquinho da gente. Eu sei que tem muita gente por aí que já está saindo à rua, já encontrei alguns caminhando no comércio e a gente não pode dar esse mole não, viu? O coronavírus está por aí. Se você vai precisar sair, põe a sua máscara, né? Se cuide, não saia pegando na mão de todo mundo, abraçando todo mundo, tá bom? Tenha cuidado. E como diz aqui, ó, no nosso dizer aqui, insista, persista e nunca desista. Talvez tenha algumas atividades que você achou um pouquinho difícil, não é? Teve algumas dúvidas, mas nós professores estamos aqui para ajudar você no que você precisar. Gostei muito das atividades que foram feitas, que vocês responderam com cuidado, com carinho. Alguns pais preocupados me enviaram, então vocês estão todos de parabéns. Desde já, eu quero dizer que vocês já são vencedores nessa batalha contra esse vírus que daqui a pouquinho a gente vai vencer e vamos sair dessa, tá bom? Quantas lembranças você tem de seu período de 2, 3 anos de idade? Você consegue se lembrar de alguma coisa? Você consegue se lembrar de algo do início desse ano que aconteceu com você na escola? Que lembrança você tem que é mais importante na sua vida? Esse tipo de texto que a gente escreve, que vamos estudar agora, são as memórias. São as memórias literárias. Aquelas lembranças que você tem, que você guarda, sejam elas boas ou ruins, mas que você tem na sua mente, na sua memória, e que muitas pessoas pegam essas lembranças, escrevem e transformam em textos. Você sabia disso? Pois bem, nós vamos trabalhar um pouquinho dessas memórias literárias no seu módulo 1, na página 29. Aqui nós encontramos um trecho de um texto bem interessante. Aqui Graciliano Ramos, ele escreve um trecho falando sobre a infância. Ele escolheu uma criança que passou por alguns momentos, né, em sua infância, e ele resolve escrever. E ele vai perguntando àquela pessoa o que ele lembra e começa a narrar. Só que a pessoa vai retratar o que passou com ela nesse período de 2 ou 3 anos. Vamos ver um pouquinho? Abra aí na página 29 do seu livro. Esse texto está na página 29 e 30, mas a gente vai ler só o primeiro parágrafo aí, tá bom? Já pegou seu módulo? Abriu direitinho o módulo 1? Vamos lá. Vou começar a leitura, tá bom? Presta atenção. Nuvens é o título. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheia de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. Talvez nem me recorde bem do vaso. É possível que a imagem brilhante e esguia permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma. De qualquer modo, a aparição deve ter sido real. Inculcaram-me nesse tempo a noção de pitombas, e as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um erro, e isto me perturbou. Talvez você pense, vixe, professora, que texto difícil, que palavras difíceis. Mas aí, bem do ladinho do texto, tem um pequeno quadro rosa, que é um dicionário, um mini dicionário, para você saber mais ou menos o que significam essas palavras. Mas por que talvez a linguagem venha assim tão difícil para você, não é? Ele usou palavras que compõem o estilo dele, da época em que Graciliano Ramos escreveu. Mas você consegue perceber aqui alguns pontos, tanto de narrativa como de descrição, não é? Tem um autor, olha como ele fala aqui na primeira linha. A primeira coisa que guardei na memória, eu guardei na memória. Então esse narrador é um narrador participativo, é um narrador personagem, ele fez parte da história. Temos aqui também alguns pontos onde ele consegue fazer uma definição do objeto que ele vê, né? Ele dá detalhes, ele está assim descrevendo
aquele momento. Ele diz, ó, o vaso de louça vidrada, né? Vidrada é um vaso de meio parecendo com vidro, e estava cheia de pitombas e estava escondida atrás de uma porta. Então aí nós temos os elementos de uma descrição e também temos aqui seguindo uma narrativa. Mas o que a gente pode perceber de interessante nesse texto de memórias também? Ele vai trazer à tona todos aqueles momentos em que ele viveu, mas ele não vai trazer de qualquer jeito. Ele vai trazer esses tópicos com ênfase, com emoção, querendo que o leitor tente descobrir junto com ele aquele momento que ele viveu, certo? E para que você possa fixar melhor esses elementos que a gente pode encontrar nesses tipos de textos, eu gostaria que vocês respondessem a atividade do módulo 2, da página 28 até a página 33, certo? Analisem com carinho, tenham cuidado, observem aí por que você acha que esse texto foi escrito, com que finalidade um texto de memórias é escrito, não é? Para mostrar como foi aquela época, talvez para mostrar por que aquele adulto tem aquele comportamento, né? Então vocês vão responder aí com bastante carinho e qualquer dúvida podem me procurar, eu estarei à disposição hoje, durante todo o dia, no grupo da escola, no meu zap privado, então você pode me procurar, tá bom? Eu aguardo por vocês.